Olá, boa tarde a todos, a todas, principalmente a todas. Em nome do presidente do Tribunal de Contas, conselheiro César Filomeno Fontes, reitero aqui os agradecimentos por ter vindo a pessoa de cada um dos municípios representado aqui, alguns municípios representando um pouco mais do que uma pessoa. Aqui estão os colegas da DMU, o Cliver, por favor, Cliver, só. O Cliver é o diretor da DMU desde fevereiro de 2012. Então, ele substitui ao Geraldo, que está agora trabalhando em uma outra diretoria. Então, o Cliver já tem um bom tempo de Tribunal de Contas e veio realmente com bastante gás para nos ajudar nessa empreitada que nós gostaríamos de construir. Uma estrada nova, uma estrada sem muitos solavancos, sem muitos buracos, tentarmos pavimentá-la da melhor forma possível, né? Em que a sociedade, o cidadão, a cidadã possa, ao final de uma gestão de um prefeito, possa realmente dizer que foi avaliada em todos os sentidos. Obrigado. Nós temos também a Salete, que é a Salete de Oliveira. Por favor, Salete. Ela trabalha agora diretamente com os municípios. Não direi que todos os problemas surgidos nos municípios terão que ser, por ela, solucionados, mas, com certeza, capacidade e competência ela tem para solucionar todos os problemas. Só que ela é também, como todos nós, humana, e não tem condições de estar em todos os municípios ao mesmo tempo. Por isso que a gente pega tanta informação via sistema Esfinge. Obrigado. Depois nós temos o Luiz Cláudio, que também já é conhecido, e ele é da diretoria também de municípios, só que trabalha com prestação de contas de administrador, Câmara e fundos, fundações, autarquias. Perfeito? Então, é uma equipe, e temos também aqui a Terezinha, que também trabalha com as contas de prefeitos, que ela está justamente aqui para conversar, já conversou em outra sala sobre conselhos municipais da criança e do adolescente. E eu, Luiz Carlos Wiesentheimer, trabalhando também na gestão do conselheiro César Filomeno Fontes, tentando aí dar continuidade a um trabalho iniciado em fevereiro, e oxalá tenhamos bastante frutos. A administração do conselheiro César Filomeno Fontes para município, ela tem se pautado bastante técnica. Eu não sei se vocês perceberam, mas se não perceberam, perceberão agora no segundo semestre, que ela está sendo pautada por uma questão bastante técnica, e as informações que porventura vocês quiserem, ou porventura tiverem, né, dúvidas, alguma informação, por favor, nos procure, que nós vamos fazer o possível e o impossível para atendê-los da melhor forma possível, porque vocês são pessoas que eu particularmente gosto bastante. Aliás, afinal, vocês são da minha categoria, contadores, pessoas que estão junto comigo nessa empreitada. Perfeito? Nós vamos falar aqui de um assunto, ou de alguns assuntos, que talvez, em muitos dos casos, já seja pela 8ª, 10ª vez que você esteja escutando esse tipo de informação. Mas, pelo Tribunal de Contas, aparentemente, em ciclo, já foi conversado, e hoje nós vamos tentar ir um pouquinho mais à frente. Um pouquinho mais à frente, em razão do quê? Em razão de que, já no próximo ano de 2013, né, nós vamos solicitar, eu não vou nem dizer exigir, que nós não vamos exigir nada. Quem exige é a STN, não somos nós. Nós só estamos aplicando uma regra exigida pela STN. A modificação na estrutura do plano de contas já para o ano de 2013. Esse plano de contas, que por nós alterado já no ano de 2008,
e que, para nossa surpresa institucional e técnica no tribunal, aconteceu mais uma mudança e que essa mudança, então, deveria já ocorrer em 2011 em nível de União, 2012 em nível de Estado e 2013 em nível de município. Pasmem, obrigatoriedade só para o município. Não somos nós que estamos obrigando. Quem está obrigando é a STN. A partir de 2013, nós precisamos que todos os municípios, algo que talvez eles não conseguiram implementar, mas que todos os municípios possam implementar a partir de 2013. Então, a obediência é a regra do tribunal para a STN, para com a STN. Se a STN disser que vai ser ou que será prorrogado para 2014, prorrogaremos para 2014. Se ela disser que não existirá mais, também não existirá mais em nível de tribunal. Ou seja, nós estamos trabalhando no compasso da própria STN. Mas vamos trabalhar já com a ideia de que não haverá prorrogação. Né? Vamos trabalhar com a ideia de que não há prorrogação. Então, aqui, nós vamos ter um objetivo nessa palestra hoje aqui, nessa composição, não vou nem chamar de palestra, nessa nossa conversa de hoje. Conversa essa que pode ser a qualquer momento interrompida, né? A qualquer momento você pode questionar, a qualquer momento você possa perguntar, e infelizmente, e eu falo assim, do fundo do meu peito, do fundo do meu coração, infelizmente eu não posso perguntar para vocês. Eu não vou perguntar para vocês. Mas a vontade é grande de chegar e perguntar, tu, o que é que tu entendeste disso? Tu, o que é que tu queres disso? Tu, qual é a tua dúvida? Infelizmente eu não vou fazer. Mas me dói bastante o coração e não poder fazer. Mas em todo caso, se me der essa expectativa, olha, vou para a galera, com certeza. Então, qual é a nossa ideia aqui da conversa que teremos nessas 8h30 que vamos falar? Apresentar alguns aspectos. É lógico que nós não vamos aqui expressar, né, e também aniquilar todo o assunto, até porque o assunto ele é bastante robusto, ele é bastante grande, e com isso nós não vamos ter condições de estourar todo, ou explorar todas estas questões. Mas alguns aspectos entendemos como suficientes e necessários para que possamos, então, trocar ideias. Primeira questão, eu tentei fazer algumas questões, alguns entendimentos que a gente pudesse trabalhar efetivamente dentro dessa nossa tarde. E uma delas é a questão da receita orçamentária e da receita patrimonial. E a questão é que existe diferença entre as mesmas. Por incrível que possa parecer, existe diferença entre uma e outra, né? E aí nós vamos passar a atuar em cima do que ainda existe da Lei 4.320. Lei essa que está sargiada, machucada, empreitada, punida, pisoteada, mas ainda está lá, firme e forte. Firme e forte, quase uma cinquentona, mas está lá, firme e forte. E ela diz exatamente isso, que o registro contábil da receita orçamentária ainda deverá atender o prescrito no artigo 35, que versa sobre a questão de pertence ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas. Ou seja, não vamos trabalhar com a ideia de que possamos antecipar receitas. Não é isso que vai, ou não é isso que nós temos como indicação para a receita orçamentária. Receita orçamentária, continuamos exatamente com aquele mesmo conceito lá de 1964, que é aquele do artigo 35. Pelo manual de contabilidade, também se deve proceder ao reconhecimento da receita sob enfoque patrimonial. Aí já é uma outra ideia, já é um outro ambiente, um outro momento, com o intuito de atender aos princípios contábeis da competência e da oportunidade que estão
incertos ou estão inseridos lá na própria Lei 4.320, que versa também sobre a questão patrimonial. Mas receita orçamentária é aquela arrecadada dentro do exercício e essa é que vai fazer, e essa que terá como base de cálculo para educação, saúde, pessoal, limites e assim por diante. Perfeito? Legal. Dúvidas até aqui? Tranquilo, né? Aí, nesse momento, nós passamos a identificar exatamente a linha de raciocínio. Enquanto que esta receita orçamentária, ela trata efetivamente da grana, do dinheiro, essa receita patrimonial, ela é tão somente a ideia de patrimônio. Mais especificamente falando, de aumento patrimonial tão somente. Perfeito? Então, não vamos confundir conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Né? Uma coisa é receita orçamentária, que é a grana. Outra questão é receita patrimonial, que é tão somente um aumento do patrimônio da instituição pública. Perfeito? Legal. Apuração do resultado orçamentário. Continua exatamente como era antigamente. Ou seja, nós vamos buscar este resultado orçamentário, que pode ser um superávit ou um déficit, utilizando-se o quê? Da relação entre aquela receita realizada ou arrecadada e a despesa empenhada. Que quando entrar em vigor o plano de contas, estará nas classes 6, classe 6, classe 6. Perfeito? Então, nesse momento, ou portanto, considerando que ao registrar a receita pelo regime de competência, ou a patrimonial, competência não é a receita orçamentária. Tem-se apenas um direito a receber, um aumento patrimonial. E que, não ocorrendo neste momento, a sua realização, que é a receita orçamentária, que vai para a realização. Ou seja, não haverá repercussão no próprio resultado orçamentário quando falarmos em receita patrimonial. Receita patrimonial, receita com o cunho de aumentar o patrimônio tão somente. Plano de contas aplicado ao setor público, o PECASP, mudou novamente, e mudou mesmo. Perfeito? Então, aqui, nós trouxemos algumas diretrizes desse plano de contas aplicado ao setor público. E a normalidade da questão passa a ser que ela tem uma padronização desses registros contábeis com vistas à consolidação. É óbvio que aqui não se discute, neste momento, se a consolidação em nível de, nacional ou em nível de União será verificada, se vai dar certo, se não vai dar certo. Para nós não depende esta informação neste exato momento. Depende sim que toda essa estrutura de plano de contas agora, ela está exatamente com esse foco. O foco da consolidação, o foco da lei de responsabilidade fiscal, o foco do patrimônio em si, e não mais somente na questão financeira, não somente na questão orçamentária. Depois, mais uma diretriz, que seria a harmonização dos procedimentos contábeis com os princípios e normas contábeis existentes. Pasmem, até então, nós não tínhamos normas brasileiras aplicadas diretamente ao setor público. Não tínhamos. Elas surgiram exatamente a partir do momento em que o próprio Conselho Regional, o Conselho Federal, ele aprovou as normas aplicadas ao setor público. Então, com isso, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos, sim, a base, toda a normatização, toda a norma existente para a administração privada. Então, dali, sem erro nenhum, nós passamos a aplicar naquilo que cabia aquelas normas para o setor público. Agora não. Agora não tem mais choro. Agora a nossa situação, a nossa questão passa a ser que
Temos normas, e essas normas elas estão contempladas dentro do plano de contas aplicado ao setor público, ou seja, a harmonização desses procedimentos, ou todo esse envolvimento dentro do nosso plano de contas está inseridas as normas. Codificação hierarquizada por classe de contas. Vamos ver em seguida que essa hierarquização, essas classes, elas são em numeral de 8, e que depois nós vamos até trabalhar um pouco melhor essas questões. Depois, flexibilidade para detalhar níveis inferiores ao nível padronizado. É lógico que aqui, quando não se é flexível, começa-se a ter muito problema, né? O que não pode ser flexível é em casa, né? Em casa a gente não pode ser flexível. E principalmente com algumas pessoas, né? Principalmente com algumas pessoas fora de casa. Aí não dá também. Delegado, não dá para ser flexível com ele, né? Se a gente for muito flexível, ele acaba prendendo a gente. Tem que ser bem rígido com o delegado. E a delegada também. Bem, um plano de contas ele tem que ter a sua flexibilização sem dúvida nenhuma. E essa flexibilização, ela passa a ser determinada quando nós, em nível de Tribunal de Contas, assim como a União, ela escolhe um ambiente, um nível de detalhamento para que ela possa entender como sendo possível e necessário para que possa fazer a tal consolidação. Então, nós estamos trabalhando num grupo, e esse grupo no Tribunal de Contas está tentando organizar aquele plano de contas que foi aplicado, que está aplicado ao setor público, para que nós possamos, então, adaptar às nossas necessidades. Então, nós estamos tendo algumas dificuldades em razão de que não conseguimos explorar ou não conseguimos determinar que seja um determinado nível, ou seja, um nível específico para que a gente possa trabalhar efetivamente em cima do plano. Então, haverá necessidade de se trabalhar no 6º nível, no 7º nível, no 5º nível, no 8º nível, enfim. Não temos um padrão para adequar efetivamente ao que nós estamos propondo. Mas a União já tem o seu padrão de consolidação, que até o 5º nível ninguém mexe, ou até o 5º nível ninguém propõe absolutamente nenhuma alteração. Ao passo que o Tribunal de Contas, então, com isso, a partir do 6º nível, inclusive, está tentando formatar um plano de contas capaz de servir a todos os municípios catarinenses. Bem, depois, controle do patrimônio, dos atos potenciais e do orçamento. Também esse plano, ele vai nos dar essa expectativa ou essa possibilidade. Preservação dos aspectos orçamentários e seus conceitos, e a ideia da mudança foi justamente preservar todos os conceitos existentes para efeito de orçamento, tanto de receita, despesa, princípios, normas, enfim, tudo aquilo que é ou que está atrelado à questão conceitual, a mudança do plano, ela não trouxe alteração alguma quanto aos conceitos. Isso aqui ficou bem visto ou bem verificado quando se fala em diretriz. Inexistência de vinculação necessária entre as classificações orçamentárias e patrimonial. Eu lembro que, num tempo, havia a necessidade de se buscar toda aquela questão que aconteceu no orçamento, se buscar a sua vinculação lá no patrimônio. Ou seja, tudo que acontecia lá no orçamento respingava no patrimônio. Tudo que acontecia entre receita, arrecadação, despesa, empenhamento, liquidação, pagamento, tudo ia respingar no patrimônio. Agora, não necessariamente isso aí é possível, é necessário. Nós vamos, então, trabalhar com a ideia de que existe uma diretriz que dá essa inexistência de vinculação entre orçamento e patrimônio. Em razão do que haverá, então, alguma receita, haverá alguma despesa que não necessariamente vai representar
no patrimônio, um aumento quando receita, ou uma diminuição quanto uma despesa. Aí vem o conceito de receita efetiva e receita não efetiva, despesa não efetiva, e que acaba, neste momento, ou aquelas por mutação, né, não efetiva por mutação, que acaba não representando efetivamente um aumento quando receita ou uma diminuição quando despesa no patrimônio. Mas é, sim, ainda receita orçamentária, despesa orçamentária. Perfeito? Uma diretriz seria essa. Bem, a partir do momento em que nós passamos a detalhar esse plano, e se tem sempre a ideia de que todo plano ele está vinculado, ou ele é elaborado, né? Ele é formatado para apresentar um demonstrativo, um balanço, nós precisamos, então, dar a condição para que esse balanço ele possa ser elaborado. E nós temos aqui, pela Lei 4.320, lá no artigo 105, a estrutura do que existia, do que existe, né, atualmente em matéria de patrimônio público, ou a estrutura do balanço dentro da administração pública. E nessa linha de raciocínio aqui, nós passamos a verificar o quê? Que um balanço, então, ele tem o ativo e o passivo, financeiro e permanente, saldo patrimonial e compensação e o seu total, como uma estrutura capaz de atender ao que determinava a própria Lei 4.320. Então, era um jogo, era uma questão em que havia uma interação entre a lei e os demonstrativos. Né? A lei e os demonstrativos. Bem, a partir do ano de 2013, toda essa estrutura ela vai ser transformada efetivamente. Então, a partir de 2013, já temos que a estrutura do patrimônio, e aqui é a estrutura do plano de contas, que vai ser apresentado, que terá repercussão no balanço patrimonial, ele passa a ter, então, essa estrutura, com 8 classes, e que essas classes passarão, então, a definir um pouco melhor a questão do que é efetivamente sistêmico, né? O que é financeiro, o que é orçamentário, o que é patrimonial, enfim. E dentro dessa linha de raciocínio, nós passamos a verificar que, dentro dessa classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, nós teremos, sim, contas patrimoniais, que vai fazer a classe 1 e a classe 2, e contas de resultado, que é a classe 3 e a classe 4. Ambas serão do subsistema patrimonial, só que uma vai ser para efeito de composição e a outra para efeito de resultado, para apuração de resultado. Então, essa proposta aqui, ela vai alterar aí bastante a ideia do que se tem hoje em matéria de demonstrativo contábil. Né? Então, nós vamos ter, ainda assim, continuamos com classes, com ativo e passivo, mas que teremos uma alteração bastante significativa em matéria de Lei 4.320. Perfeito? Bem, a partir do momento em que nós também temos mais duas classes, e essas classes estão vinculadas efetivamente às contas orçamentárias, elas vão ser representadas pela parte orçamentária, tanto em sua previsão, receita, fixação, despesa, como pela sua execução, tanto receita quanto despesa. Mas que estará dentro da estrutura do plano de contas, este aplicado ao setor público. Perfeito? E depois nós temos aqui as contas de controle. Contas de controle, aqui da classe 7 e classe 8, que vão trazer dentro dessas contas de controle os atos potenciais para efeito de controle, inclusive, e a novidade que é a questão
dos custos, né? Dos custos que também gostaríamos de trabalhar ainda este ano de 2012 com a ideia do sistema de custos, mas, infelizmente, o número de pessoal é pouco para que a gente possa fazer um trabalho digno que vocês mereçam efetivamente. Infelizmente, por enquanto, nós temos que segurar a informação do sistema de custos. Mas, se nos derem uma chance, 1% de chance, nós vamos fazer, sem dúvida nenhuma. Vamos tentar trazer essa ideia. Bem, quanto à questão dos regimes trazidos aqui dentro da contabilidade pública, nós temos que a Lei 4.320, ela já versa sobre o regime para efeito de orçamento. Regime de caixa, né, ou realização para as receitas, regime de competência para as despesas. Perfeito? E isso aí mudou? Não. Não mudou absolutamente nada. Para efeito de orçamento, continua valendo exatamente a máxima essa. Regime de realização para as receitas. Competência para as despesas, sem dúvida. Automaticamente, o regime passa a ser o que a lei chama, ou que se interpreta da lei como regime misto. Ainda existe. Para quê? Para efeito orçamentário. Efeito orçamentário continua exatamente como o antes. Então, para esta situação, continua exatamente a mesma. Só que, quando se fala na ideia de patrimônio, né, patrimônio ou contabilidade patrimonial, ou a questão patrimonial, nós temos que, aqui, nesse momento, aqui, nessa estrutura que vai do 1 até o 4, as classes, o regime passa a ser um outro de competência. Ou seja, quando ocorrer o fato, registra. Seja receita patrimonial, seja despesa. Eu falei receita patrimonial. E eu poderia muito bem perguntar a vocês o que é uma receita patrimonial. Automaticamente vocês diriam que é um aumento do patrimônio. O reconhecimento do aumento patrimonial tão somente. É receita orçamentária? Ainda não. Pode ser? Pode ser. Mas ainda não é. Dúvidas? Alguém que tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade para perguntar. Talvez esse assunto já seja de conhecimento de todos vocês, afinal de contas, metralharam aí o país inteiro com essas informações, tentando garantir. E ao passo que a contabilidade orçamentária, regime misto para ela, continuando como prevê a própria Lei 4.320. Perfeito? Legal. Plano de contas, atributo da conta, uma informação importante. Então, dentro desse contexto de plano de contas, nós passamos a verificar que alguns atributos estão inseridos, sim, dentro do plano, e esses atributos são extremamente importantes. Alguns deles nós temos aqui. Título, função da conta, o funcionamento dela, se ela vai ser debitada, acreditada, que é uma chatice isso aqui, natureza do saldo, né? Natureza, se é devedor, se é credor, o código dessa conta, ou a máscara, como queiram, né? O encerramento dela, como é que se dá o encerramento, e a novidade, indicador para o cálculo do superávit financeiro. Sim, eu não sei se vocês perceberam, mas lá, quando apresentamos a estrutura do plano, nós tínhamos a classe 1 e a classe 2, que falava sobre o ativo e o passivo. E nesse ativo e passivo só diz o seguinte: ativo circulante e ativo não circulante, passivo circulante e passivo não circulante. E aí? Onde está o OLI? Aliás, onde está o superávit? Onde está o saldo patrimonial? Onde está o que a lei determina, que é o resultado patrimonial financeiro? Onde está? Bem, aí as adaptações são possíveis e são necessárias para este momento. A questão passa a se verificar que tem que existir, dentro da estrutura do plano, essa indicação aqui, ó, se
aquela conta ou se aquele ambiente ele é propício ou não para se buscar o cálculo do resultado patrimonial financeiro. Se vai ser superavitário ou se vai ser deficitário. Ah, mas é importante isso? Óbvio. Ainda continua valendo aquela ideia lá do artigo 40, 41, 42, 43 da Lei 4.320, que versa sobre os créditos adicionais, e dentre eles o artigo 43, que indica que são recursos passíveis de utilização para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais ou superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício imediatamente anterior. Perfeito? Essa é a ideia do que se tem quando se versa sobre a indicação dessa base, desse cálculo aqui, ó, para o superávit. Então, esse carinha aqui, ó, esse indicador, ele será utilizado para informar se as contas do ativo e passivo são classificadas como ativo e passivo financeiro ou ativo e passivo permanente, conforme definições da Lei 105. Ou seja, vai, mexe, remexe, fuça, e vão, e sempre buscam a Lei 4.320, ou, no mínimo, uma identificação qualquer que possa trazer para a Lei 4.320 a ideia de financeiro e permanente, né? Mas, em todo caso, não é o fórum para se discutir. Esses dias eu recebi de uma pessoa da Tricom uma opinião. Qual é a sua opinião sobre a nova contabilidade, a nova estrutura? Bom, agora não adianta mais opinião de mais ninguém, basta tão somente colocar em prática e pronto. É a ideia. Dúvidas até aqui? Tranquilo, né? Uma outra questão importante que nós entendemos como importante, vamos trazer e estamos trazendo aqui, são as regras de integridade. Isso aqui é passado aqui passo a passo para vocês, né? A primeira regra seria: os lançamentos contábeis devem ser realizados de acordo com a natureza da informação, ou seja, se a informação for patrimonial, utiliza-se os registros contábeis nas classes 1 a 4. Se for orçamentária, 5 e 6, e for de controle, 7 e 8. Ou seja, antigamente, muito antigamente, não que eu seja tão antigo assim, mas a vida nos proporciona essa bondade de eu ser ainda uma pessoa, além de linda e maravilhosa, ainda uma pessoa que tem condições de ver algumas coisas durante a minha vida. Eu lembro que se falava muito em subsistemas orçamentários, subsistemas financeiros, subsistema patrimonial e subsistema de compensação. E ali a regra, a integridade, fazia com que cada sistema daquele fosse autônomo, né? A regra era as operações intrasistema, dentro do próprio sistema. Só que quando se verificava o financeiro e o patrimonial, ali as operações intersistemas. Então, aqui não se tem mais essa ideia de que tenhamos essa obrigatoriedade em fechar por sistema, mas sim por classes, mas sim pela indicação de que eu estou trabalhando na questão orçamentária, eu vou utilizar as classes 5 e 6. É óbvio que, no frigir dos ovos, nós vamos ainda voltar àquela outra teoria, né? De que se existe ainda as questões, as contas, as classes 5 e 6 orçamentárias, automaticamente vamos entender que existe o sistema orçamentário. Então, a ideia aqui é que agora não se tem mais financeiro e permanente, ou é só patrimonial, financeiro e patrimonial, né? É só, tão somente o patrimonial. O financeiro foi acoplado, foi trazido para dentro do sistema patrimonial. Mas é um outro papo que a gente vai ter, quem sabe, uma outra vez. Regra 2. Pagamentos e recebimentos. Em atendimento a esta regra, os registros de ingressos e de saídas financeiras só podem ocorrer se a conta estiver marcada com atributo F. Atributo F esse, que é o financeiro, e que,
como existia antigamente, nós não podemos, né, não podemos pagar ou receber recursos financeiros sem que transite pela conta que tem um indicador, que tem um indicativo, que tem um atributo F. Perfeito? Então, não vamos trazer informações para dentro do nosso balanço, para dentro da nossa estrutura de plano, de uma baixa, de um passivo, sem que ele esteja dentro do financeiro, dentro da estrutura, do atributo financeiro. O que é que eu quero dizer com isso? Uma despesa orçamentária automaticamente vai gerar um passivo. E esse passivo será financeiro, tem que passar por ele para poder ser pago, para poder ser desembolsado o recurso financeiro para quitar aquela despesa. Perfeito? Uma outra regra, créditos empenhados em liquidação. Refere-se ao registro do passivo antes e após a devida execução orçamentária. Aqui nós temos algumas condições e trouxemos aqui como regra, né? O precatório seria esse passivo, esse reconhecimento de passivo antes de se passar pelo orçamento. Agora é possível. Já era, né? Reconhecimento de dívidas, reconhecimentos de dívidas renegociadas junto ao INSS. Aliás, bem, eu ia fazer um comentário sobre essa questão da dívida, da renegociação, mas a gente vai tocar por documento mesmo. Não vai nem ficar assim de palavra, vamos falar depois. Vamos escrever primeiro. E registro de passivos após a execução orçamentária. Aqui nós temos um exemplo em que dá conta do seguinte. Suponhamos que nós tivéssemos adquirido ou adquirimos algum tipo de bem, ou algum produto, alguma mercadoria, e essa mercadoria, ela necessariamente precisa de se fazer algum tipo de auditoria, ou algum tipo de análise, ou algum tipo de conferência, e que vai demorar algum tempo. Veja a rigidez dessa contabilidade, veja a rigidez desse sistema. Ele permite que você inclua este passivo sem efetivamente você liquidar essa despesa. Ou seja, reconhecer que aquele produto está em seu poder, e estando em meu poder, se eu não devolver, e é uma verdade, eu vou ter que entregar esse produto, caso ele não seja aquele que efetivamente eu contratei, eu comprei, ou, no máximo, se der perda, ou se acontecer alguma coisa com ele, eu terei um passivo para ser pago pelos recursos públicos. Perfeito? Então, neste momento, nós temos essa rigidez. Mesmo ele não sendo, olha, não, eu certifico que eu recebi, eu certifico que é este valor, ou é este produto que efetivamente eu recebi. Ele não necessariamente precisa ser recebido, precisa ser da administração pública para que eu possa reconhecer como um passivo. Ou seja, por isso que eles estão chamando de crédito empenhado em liquidação. Isso aí já repercute no patrimônio. A regra 4, desenvolvimento de equações contábeis, refere-se à aplicação de regras de consistências para validar as informações dos registros contábeis. Importantíssimo isso aqui, afinal de contas, nós precisamos de algumas regras, né? Em alguns momentos se faz internamente, né, por parte do controle interno, outras vezes o próprio controle externo faz algumas regras de consistências, e às vezes esse controle externo, pelas suas regras mínimas que sejam de consistências, acaba encontrando muitas informações que não necessariamente precisariam estar ali, né?
Mas depois a gente vai falar sobre essa questão toda. Consistências dos registros e saldos de contas. Importantíssimo para que nós não venhamos a entregar informações via sistema, principalmente o Esfinge, e já vamos falar diretamente sobre ele, informações que não sejam verdadeiras, né? Quantas e quantas vezes, isso aí eu vi muito lá na Tailândia. A Tailândia, contadores lá da Tailândia entregam os seus balanços lá para o Tribunal de Contas da Tailândia, assim, ó, com contas negativas, que é de passivo, contas devedoras do passivo, lá também é passivo, ativo e passivo. Contas de ativo com saldo credor, e manda. Azar, manda. Deixa lá, vamos. E lá também, engraçado, 28 de fevereiro é o tempo, é o dia. E lá na Tailândia, acontece o seguinte, chega no dia 28 de fevereiro, às 17 horas e 59 minutos, quando o correio está fechando, está se entregando ainda. Pega aqui, ó, e quando não, tem uma folha, ficou uma folha aqui, ó, corre lá, bate na porta, o cara abre, tem mais essa folha aqui, ó, pronto. Pelo menos garantir a entrega no dia 28. Postei. Se vai chegar lá, final do ano que vem, é outra história. Importante que a minha parte eu fiz. Mas, enfim, agora não mais será assim. Vocês viram o Paulo Riccioni falando que não será mais documento. Que bom, né? Agora o correio tem que ser eletrônico. Não sei como nós vamos postar uma folha no correio eletrônico para as 17h59. Mas tudo bem, a vida é essa. Segue o barco. Então vamos conferir. Como nós conferimos as fontes de recursos, as destinações. Pasme, de alguns, não foram de todos, não. Ainda não foram de todos, só alguns. E vocês não sabem, nós acabamos encontrando algumas coisas lá. Depois a gente conversa. Então é justamente para evitar essas classificações e informações inadequadas, é que a gente sugere que seja feita uma conferência. Bem, encerramento do exercício. Apesar de na STN, eu soube que lá no governo federal não existe encerramento do exercício. Não existe. Não existe encerramento do exercício. Mas aqui, felizmente aqui, até pela técnica exigida pela contabilidade, seja encerrado, seja elaborado o balanço, seja elaborado demonstrações, então, obrigatoriamente, tem que ser feito o encerramento do exercício. E algumas informações, elas são úteis para que a gente possa, então, nesse momento, verificar como é que nós vamos fazer esse encerramento do exercício. De que forma mais adequada que nós vamos fazer? Bem, não é nenhuma obrigatoriedade fazer o procedimento, mas o encerramento precisa ser feito, né? Estabelecimento de cronograma com datas limites para execução orçamentária. Então, de repente, 31 de dezembro é o limite. Não esqueçam que 5 de fevereiro tem que entregar o balanço fechado no tribunal. Envio do sexto bimestre, 5 de fevereiro. Então, se vai até 31 de dezembro, talvez fique um pouco mais complicado. Talvez avance um pouco, antecipe. Encerramento das contas das classes 3 e 4, que essas aqui é que vão fazer a vez da questão do resultado patrimonial, não é verdade? Em contrapartida ao resultado patrimonial do exercício. Nessa conta também. Caso tenhamos algum resultado acumulado aqui. Depois, encerramento das contas das classes 5 e 6, que são orçamentárias, né, ou lá da parte orçamentária, do controle orçamentário, menos essas aqui, referente ao PPA aprovado e à execução do PPA, que como o PPA são 4 exercícios, uma gestão, ele não pode ser encerrado. E também essas contas de controle de restos a pagar. Olha só, uma das ideias que a gente buscou exatamente da equipe em que estamos trabalhando com o plano de contas é um diferencial.
que vai trazer uma modificação para que nós possamos, então, trabalhar, que é o restos a pagar, são os restos a pagar. Então, o restos a pagar continuará existindo, continuará sendo necessário, só que, até então, o Tribunal de Contas buscava essa informação do restos a pagar via balanço, diretamente, balanço. Então, agora nós vamos ter um ambiente específico para ele. Então, como é uma coisa nova para todo mundo, que seja nova para todo mundo mesmo, que seja exigência nova para todo mundo, inclusive para nós. Nós estamos nos adaptando a buscar que tipo de informação que nós vamos buscar, o que nós vamos fiscalizar, assim como alguém, vocês, têm que buscar o quê? A ideia de informar. Tem que ter controles, tem que ter informações capazes de trazer a ideia dos restos a pagar, tanto em sua inscrição quanto em sua execução. E aqui não temos a ideia de encerrar essas contas, porque elas se referem aos restos a pagar. Bem, também nós vamos, ou temos, que adotar procedimentos relativos à inscrição em restos a pagar, segundo a orientação do plano de contas aplicado ao setor público, que é trazido no próprio manual. Para as contas 7 e 8, deve-se proceder ao encerramento apenas das contas, inscrição de limite orçamentário e controle da arrecadação é o mais do que suficiente, segundo o próprio manual. E ainda, todas essas contas aqui, é lógico que não precisa decorar, não olhem para cá com a ideia assim, meu Deus, como é que eu vou decorar tudo isso? Não carece. Primeiro que está no material, depois, se quiserem, podemos deixar à disposição de vocês esse material, essa apresentação que vocês podem. Mas, então, ainda não se preocupem, não se enforquem ainda, não carece, não tem necessidade ainda. Encerramento das contas de disponibilidade utilizada no exercício, conforme segue as contas de controle para efeito de destinação de recursos também serão encerradas dentro do próprio ou a cada exercício. Mudando de assunto, saindo um pouco do plano de contas, eu não sei se vocês estão assim, guardando todas as perguntas para mais tarde, ou se já querem fazer a cada momento. Ou pior, né? O pior está por vir, né? Meu Deus, eu não sei nem o que eu vou perguntar. Isso que é o pior. Mas, em todo caso, vamos deixar assim, vamos pensar que vocês são pessoas educadas e que ainda não querem fazer nenhum tipo de comentário. Ou seja, prefiro nem comentar. Para eu não perder a amizade, não vou nem perguntar, não vou nem incomodar. Isso aí já é um grande negócio. A questão da repercussão no patrimônio do ente consorciado. Então, o consórcio, eu não sei se vocês estão sabendo, existe consórcio para diversas funções, ou diversas operações, ou situações, como queiram. Existe consórcio para a saúde, existe consórcio para medicamento, existe consórcio para a usina de asfalto, existe... Não estou dando ideias, hein? Eu não estou dando ideias, mas que existe, existe. Mas só que nessa história toda, nós temos observado que, em muitas das vezes, pouco se falou, pouco se fala sobre consórcio em sua essência, ou seja, na contabilização. Então, agora nós vamos tentar formar aqui algum conceito ou formar alguma ideia sobre a contabilização, sobre o patrimônio do consórcio. Então, uma das questões que nós temos levantado é exatamente esta, que é o patrimônio dele, ou seja, a repercussão no município deste valor que é aplicado, que é iniciado, que é entregue a um ente ou a uma unidade ou a um patrimônio específico, exclusivo para uma determinada finalidade. Então, o que nós temos aqui?
dois patrimônios, dois balanços ou duas estruturas de patrimônio. Do ente consorciado, que é o município, no caso, e o do consórcio. Então, vejam, crianças lindas e maravilhosas, e aí eu pediria também que algumas pessoas, né, que não são tão lindas e não são tão maravilhosas, prestassem também atenção. Tem um monte, não vou apontar todos. Olha só, aqui nós temos o quê? Ó? O patrimônio líquido do consórcio, formado por X número de municípios. Perfeito? Então, a soma de todos os valores entregues para a constituição do consórcio vai formar um patrimônio líquido deste consórcio, financeiramente, que são 100%. Lá no município, no ente consorciado, esse valor de sua participação estará estampado aonde? Lá no ativo não circulante investimento, no percentual a que o estatuto assim exigiu. E com isso, o que vai ocorrer? A partir do instante em que esse carinha aqui, ó, apura resultado e resultado positivo, o que acontece com um ente consorciado? Ele reconhecerá, dentro da estrutura de seu ativo, na mesma proporção do aumento em seu ativo. Ou seja, a participação dele dentro do processo aumentou? Sim. Se aumentou, também eu tenho que fazê-lo aqui. Perfeito? Legal. Agora, e se diminuir? Bem, aí também reconheceremos essa baixa de patrimônio que cedeu aqui no consórcio, será repercutida aqui. Para aqueles que conhecem contabilidade, é o método da equivalência patrimonial. Conforme aumenta, aumenta também. Conforme diminui, diminui também. E assim a vida segue. Dúvidas? Tranquilidade. Bem, por intermédio de que nós vamos reconhecer essa equivalência do patrimônio no ente consorciado referente ao consórcio? Por intermédio desse lançamento contábil aqui, ó, ou desse registro contábil, lançamento a débito e lançamento a crédito, dentro do subsistema patrimonial. Ou seja, será sim um resultado positivo, será sim uma variação positiva, será sim um aumento do patrimônio dentro do ente consorciado. Ao passo que, se for negativo, teremos esse registro contábil e, com isso, nós reconheceremos um resultado negativo dentro do processo. Perfeito? Legal. Uma questão que está bem em voga: gastos com saúde e educação. E como a gente está falando em consórcio, a regra é que seja a despesa empenhada que tenha disponibilidade. Depois o Geraldo vai vir falar sobre consórcio com vocês, e esse assunto ele passa a incorporar aqui também. Ele vai falar de novo sobre isso. Por que ele vai falar de novo? É tão importante que vai falar de novo. É tão importante, e vai ser importante, e é importante. O tempo, que horas tens aí? 2:50, vai até às 8:30 mesmo? Que bom, né? Tem uma exceção, que são os consórcios, que daqui a pouco nós vamos ver. Que os consórcios nós vamos fazer, ou até pela própria resolução 72? 72? Resolução 72, que saiu fresca, inclusive. Não que seja, mas que saiu fresca. Saiu que os consórcios, ou a saúde, ou a aplicação das despesas com gasto em saúde, quando for verificada no consórcio, será o valor que foi gasto no consórcio. Então, se o município repassou R$1 milhão para o consórcio, está aí, pega, estou salvo. Os meus 15% estão, ou são determinantes esse R$1 milhão para os 15%. O consórcio gastou 50. Serão os 50 mil que farão parte
do gasto com saúde. Perfeito? Não mais 1 milhão. Que bom que estamos ainda em julho, né? A base de cálculo, receita arrecadada, aquilo que eu falei, receita arrecadada orçamentária. Não é receita patrimonial, hein? Perfeito? Então, para que a gente possa, então, identificar exatamente isso. Quanto à educação, se tiver consórcio, a mesma linha de raciocínio. Contabilização dos consórcios. Não existe ainda uma contabilização específica, determinada por quem é para determinar que é exatamente a nossa querida STN. Só que existe uma coisa chamada vida, uma coisa chamada momento. E, infelizmente, ou felizmente, felizmente porque a vida segue, felizmente que nós não podemos parar, e infelizmente também não podemos esperar por muitas coisas que possam vir a acontecer algum dia. Então, como não existe uma contabilização ou uma certeza de que forma que se tem que se fazer a contabilização nos consórcios e pela administração pública, o Tribunal de Contas, por intermédio de sua diretoria de municípios, ele propõe, até entrar em vigor, uma norma mais específica, uma norma mais diligente, propõe uma contabilização. É uma proposta, perfeito? E proposta, pasmem, que funcionará tanto para aquele que está entregando o recurso financeiro, quanto para aquele que está recebendo o recurso financeiro, quanto para aquele que está fiscalizando tudo isso aí. Que bom. Então, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. Até a entrada em vigor de uma norma capaz de traduzir esta contabilização numa informação capaz para nós, então, para nós que eu digo, para todo o bojo, para todo aquele que precisa, nós então vamos trabalhar com esse registro aqui. Perfeito? Então, quando eu vou liquidar o empenho, eu vou no sistema, ou lá no ente eu faço esse registro contábil, e no consórcio eu faço esse registro contábil. Não precisa decorar, não carece. Isso aqui está ali, vai ficar, não saiu e continuará. Perfeito? E assim por diante. Aí vem a história da prestação de contas. E é aqui que nós vamos verificar, vislumbrar exatamente essa aplicação. No momento da prestação de contas por parte do consórcio, é que gerará aqui para a administração pública a baixa desse valor que foi aparentemente entregue, e com isso nós temos o quê? A verificação do cumprimento dos limites na saúde, se tiver lá também educação e assim por diante. E a questão orçamentária. Empenha, tranquilo, não tem problema. Aqui nós só estamos vendo sobre a ótica do patrimônio, né? Do patrimônio. Nós não estamos observando o empenhamento lá. Assim como também nós não estamos observando o empenhamento aqui do próprio consórcio, que também vai se dar normalmente e assim por diante. Está perfeito? Depreciação, amortização e exaustão. Bem, aqui nós temos alguns aspectos que serão importantes definirmos. E esses aspectos passam a ser verificados pela própria diretoria, né, de municípios e até pelo tribunal, em nome do tribunal. A proposta da estrutura desse plano é aspecto patrimonial do ente público. Então, o administrador público deve reconhecer sim, o administrador público tem que reconhecer sim, tudo aquilo que faz com que o seu patrimônio ele esteja diminuindo, mesmo sendo, ou mesmo não sendo, desembolsado absolutamente nenhum valor. Então, através ou por intermédio desta depreciação, amortização e exaustão, nós temos sim uma diminuição de patrimônio que ela tem que ser reconhecida. Existe necessidade desse reconhecimento dos bens passíveis de utilização por parte do município, inclusive os investimentos realizados
em bens de terceiros, que são a amortização, né? Então, a administração investiu lá, alugou um prédio, e nesse prédio fez, ou deu a cara da administração. Colocou divisórias, investiu. Então, enquanto perdurar o contrato, aquele valor será o quê? Amortizado. Se gastou R$1 milhão e o contrato são por 10 anos, então, R$100 mil por ano de amortização. Aí, se for fazer mensal, 8.666 e assim por diante. Alguma coisa do gênero. Perfeito? Então, reconhecer também a amortização. O reconhecimento do desgaste não é considerado despesa orçamentária, mas somente uma diminuição de patrimônio. Então, não haverá empenhamento neste momento para efeito de depreciação, e sim, tão somente uma diminuição patrimonial. Recomenda-se que, primeiramente, o município faça o controle de todos os bens pertencentes ao ente e, após, realize os registros contábeis. Talvez seja a parte mais dificultosa, talvez seja a parte mais difícil. Mas, se fizer uma vez, nunca mais terá essa necessidade. O problema é fazer a primeira vez. O reconhecimento dos desgastes dos bens aponta para a apuração dos custos dos serviços prestados pelo ente em cada atividade. Ou seja, quem tem um hospital, quem tem autarquias que prestam serviços, seja de água, né, de água principalmente, quem cobra preço precisa ter. Aquela unidade que cobra preço tem que ter até para apurar melhor os seus custos. Que talvez os seus custos, a sua tarifa esteja super valorizada ou subdimensionada em razão da condição de implementação deste raciocínio aqui, desta ideia aqui. Perfeito? Mas, oxalá dê tudo certo. E aqui, é lógico que nós não vamos impor absolutamente nada, mas o tribunal já fez algum trabalho e está se utilizando, inclusive, desse trabalho, que é a portaria 0078 de 2012. Perfeito? E lá tem muitas questões que podem ser, sim, adaptadas, caso queiram, dentro das rotinas dos municípios. Caso queiram, não é obrigatório, mas para ajudá-los, para quem não tem nada, o pouco já é demais, não é verdade? Então, assim, nós passamos a verificar exatamente esta possibilidade. Tocamos. Passamos. LDO, um instrumento a ser seguido. Nós temos aqui que a LDO, ela é um instrumento de planejamento lá trazido pela lei ou pela Constituição Federal. Né? Além da LDO, nós temos a indicação de que tem o PPA e também o orçamento, a Lei Orçamentária Anual, como instrumentos de planejamento. Perfeito? Então, como a LDO, dentre outras funções existentes, ela tem uma função de orientar a elaboração do orçamento, nós entendemos, nós é bom, né? Nós estamos indicando, estamos entendendo e vislumbrando que essa LDO, ela tenha a expectativa de que não se faça nenhuma alteração nela. Em razão de quê? Em razão de que ela orienta a elaboração do orçamento. Ela tem em seu bojo essa expectativa. E quando o orçamento ele é bem feito, não tem o que se alterar LDO. Perfeito? Então, talvez seja mais um aviso do que cobrança. Quando a pessoa faz um planejamento bem feito, acaba não precisando fazer alguns procedimentos que talvez, né, eu não tenha muita
condição junto ao Legislativo, eu não tenha muita interação com esse Legislativo, e com isso é um problema para mim eu trazer para dentro da estrutura orçamentária ou dentro do processo orçamentário do município a ideia de que se altere ou que se tenha uma alteração de lei, principalmente a lei de diretrizes orçamentárias. Perfeito? Então, a ideia é que façamos algo muito, mas muito bem planejado para que se evite fazer alteração nesta lei de diretrizes orçamentárias. Na realidade, existem novas estruturas trazidas pelo próprio manual, tá? E essas estruturas propostas pelo manual, elas são essas aqui em verdes e essa em amarelinho aqui também, perfeito? Só que algumas são obrigatórias e outras não. Então, nesse momento, nós passamos a identificar que essas 5 aqui, ó, são demonstrações obrigatórias. Essazinha aqui, ela é facultativa, faz quem quer. Ao passo que notas explicativas, elas são obrigatórias também. Deixa eu fazer aqui um adendo rapidamente sobre as notas explicativas. Elas são obrigatórias. Sim, são obrigatórias. Mas só que essa obrigatoriedade, ela vai se dar com a necessidade. Né? Ou seja, você não vai, puxa, chegou 31/12, eu não tenho nota explicativa nenhuma lá. Agora eu vou ter que criar um fato aqui para poder incorporar uma nota explicativa? Não, não é assim. E a nota explicativa não é aquela assim, ó, que o fulano não veio trabalhar hoje. No dia 31 ele não veio e chegou mais tarde. Não é isso. A nota explicativa vem para quê? Para explicar aquilo que não se consegue visualizar no balanço. De repente, uma depreciação, veio na conta créditos, nós tínhamos R$1 milhão no ano, no outro ano veio R$5 milhões. Puxa, carece de ter uma nota explicativa do porquê que houve aquele incremento na conta créditos. No ano ali veio a depreciação, eu vendi um bem e toda a depreciação daquele bem já foi baixada. Carece de uma identificação ali. Olha que ali naquela conta depreciação, nós baixamos um bem e o valor de sua depreciação foi tanto e assim por diante. Então ela vai explicar aquilo que, isoladamente, o demonstrativo não consegue explicar. Não é explicar o inexplicável, não é isso. Ele vai explicar aquilo que pode ser visto e pode não ser entendido. Perfeito? E ela é obrigatória? É obrigatória, mas desde que tenha necessidade. Perfeito? Tranquilo. Bem, aqui nós vamos tentar trabalhar com algumas delas. Também não vamos esgotar o assunto, né? Então, aqui o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, ele tem aqui em suas estruturas algumas mudanças. A despesa orçamentária passa a ser demonstrada por empenho, liquidação e despesa paga. Veja que até então, nós não tínhamos, pela Lei 4.320, um demonstrativo que trouxesse a ideia de despesa paga junto ao balanço orçamentário. Agora terá. Então, não é só a despesa que foi fixada ou prevista e a despesa que foi efetivamente executada, realizada. Não, agora também tem a paga. Então, está se trazendo uma nova ideia para dentro do orçamento, a ideia, inclusive, de um financeiro. Perfeito? Linhas específicas de refinanciamento de dívida. Eu estou assim com uma coceira na língua tão grande para falar sobre esse negócio de reconhecimento de dívida que vocês não sabem. Mas assim como não vai ficar só na informalidade, nós vamos escrever sobre isso, vocês já receberão, sem dúvida nenhuma, já na semana que vem. Tá? Esse negócio de renegociação de dívida é uma coisa muito séria e que nós temos... nós precisamos estancar alguns procedimentos que estão acontecendo e que, pasmem,
Não são nem isso aqui, ó, técnicos. Não são nem isso aqui técnicos. Então, nós vamos ter que dar uma nova roupagem, mas a gente vai explicar com mais firmeza quando falarmos em uma nota explicativa, uma nota técnica. Perfeito? Então, mas aqui, em todo caso, nós temos o quê? Linhas específicas de refinanciamento, para separar o que é operação de crédito do que renegociação de dívidas. Assim também, quando se fala em amortização de dívida, o que é amortização de dívida refinanciada, o que é amortização de dívida normal, ou que transcorre numa normalidade. E anexos 1 e 2, referente à execução de restos a pagar. Então, todo esse procedimento nós estamos exigindo, por quê? Porque o próprio manual, a própria estrutura do plano, ela nos remete a esta condição. Tá? Se tiver que brigar, não será conosco. Vai ser com uma outra pessoa, com outras pessoas. Aqui está se trazendo exatamente a demonstração como vai ficar, mas vamos tocar aqui. A próxima seria o balanço financeiro. A despesa aqui orçamentária passa a ser demonstrada por destinação de recursos. Será por que a gente está tão faminto por esta destinação de recurso, né? Porque nós precisamos também, crianças. Não são só vocês. Vocês não podem ficar com essa informação só para vocês. Ah, não, isso aqui é meu, é só meu, é só meu. Não. 12.527, assim, ó, vamos entregar para todo mundo, vamos entregar para Deus. Ele precisa saber. E nós também somos filhos de Deus. E nós precisamos saber dessas informações. Então, ao final do exercício, nós teremos a necessidade de identificar isso aqui, ó. Então, por isso que a gente está assim tão faminto. Tão faminto. E não mais por função e grupo de despesa. Desculpe. E a receita também. Mas só que daí, a despesa aqui só está sendo falada da despesa, né? Mas a receita também. Com cerveja. Tanto é que está aqui, né? Ordinário e vinculado. Tá? Então, não pense que, como diz o manezinho da ilha, assim, a gente diz aqui que quando a pessoa não gosta muito da outra, está com raivinha, né? Mas não estamos com raivinha de ninguém. Espero que vocês também não estejam com raivinha de nós, né? Afinal de contas, somos humanos também. Só. Calma que isso aí é um outro momento. Não, como assim compensado? Sim. Claro, com certeza. Na realidade, estamos trabalhando com o que demonstra ou traz o anexo. E o anexo só traz vinculado e não vinculado. Tá? Por grupo. Exatamente. Aí a gente vai ter que ir lá para o 7 e 8. Né? Mas não vamos assim, ficar muito espantado. A pessoa não pode ficar muito espantada caso venha a ser solicitado mais informações do que ali está descrito. Porque, com certeza absoluta, nós temos essas informações, sim. Nós, que eu digo, o município. Tem essa informação, sim. Basta tão somente a gente entregar. Por isso que eu estou falando. Entregue para Deus. Se entregue, se desarmem, crianças. Não fiquem armados. Mas, em princípio, sim. Vinculado e não vinculado. Mas pode ser que venhamos a pedir esse vinculado de forma mais escorreita. Passa a demonstrar as variações qualitativas e quantitativas, ou seja, quantitativas são aquelas variações, são aqueles aspectos, ou são aquelas operações que podem aumentar ou diminuir o patrimônio. Essas são as variações quantitativas. E as qualitativas, e aí o pagamento do salário nosso de cada dia, a receita de IPTU,
não, de IPTU, de ICMS, de FPM, todas elas são quantitativas em razão de que, quando ingressam, aumenta o patrimônio. Ao passo que as qualitativas são aquelas que aumentam e diminuem o patrimônio no mesmo momento, né? Ou seja, o recebimento por uma alienação de um bem, o recebimento hoje de IPTU, a partir de 2013, será qualitativo, né? Já que eu inscrevo no início do exercício o crédito e depois eu vou baixá-lo, no momento do crédito eu tenho a variação já postada ali, mas do recebimento daquele IPTU, ele só vai ter repercussão dentro do próprio ativo. E compara aqui dois exercícios. Eu trouxe aqui o que existe de informação, e aqui tem, como não fechava mesmo, né? A situação é essa, não fechava, a STN criou então um novo, lá em casa, quando a gente faz alguma coisa assim a mais na casa, vai construindo, a gente chama de avancê. E aqui também. Construíram todo demonstrativo, pô, não fechou, vamos fazer um avancê, pô. E fizeram um avancê, fizeram um puxadinho, exatamente. E esse puxadinho é para justamente dar o quê? A conotação da qualificação quando se fala em variações qualitativas. Ou seja, aqui eu vou ter demonstrado tudo aquilo que não aumentou e nem diminuiu o patrimônio, mas que veio da execução orçamentária. Que horas? Está chegando a hora? 3h20. Tá. Onde é que está aqui, meu Deus? Balanço patrimonial. O balanço patrimonial é importante aqui. Aqui também, um puxadinho que fizeram. Como não tem como nós fazermos a verificação do que é para efeito de resultado patrimonial financeiro, né? Então, se fez um puxadinho para verificar exatamente isso. O que é de ativo financeiro, o que é ativo permanente, ativo passivo financeiro e passivo permanente, e apura-se efetivamente o saldo patrimonial financeiro neste exato momento. Bem, no começo da nossa fala, nós falamos que uma das diretrizes do próprio plano de contas era justamente a consolidação. E nessas consolidações, ou para essa consolidação, eles pensaram, né, as pessoas que fizeram o plano, pensaram exatamente em todos os níveis, né, tanto nacional, como estadual e também municipal. Então, para efeitos de plano de contas, ele está recheado, e tem muito mesmo, recheado dessas informações aqui, ó. Ou seja, aqui no quinto nível, a identificação, se essa informação, ou se essa conta, ou se esse pagamento, ele vai ser para efeito de consolidação, se é realmente despesa efetiva do município, da prefeitura, se esse tipo de gasto ou desembolso, essa despesa, ela é dentro do próprio orçamento fiscal da Seguridade Social, ou seja, se é para uma... vocês lembram da modalidade 71? Então, é basicamente assim, funciona aqui com essa intra-office aqui, ó. Ou seja, são despesas que serão desembolsadas por uma unidade gestora para uma outra unidade gestora dentro da própria estrutura do ente. Aí seria, ou teríamos aqui a intra-office. Depois, esse 3 aqui indica que é inter-office, agora a União, Estado e um outro município. Então, aqui alguns exemplos, né, bem simbólicos, bem chulos. Não vamos aqui explorar completamente e aniquilar o assunto, mas é necessário que nós tenhamos essa ideia. Que para efeito de consolidação, em nível de município, nós teremos que incluir aquelas contas, né,
de quinto nível, que a gente estava falando, quinto nível, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essas contas aqui, ó, são todas elas de quinto nível. Perfeito? Assim, nós passamos a identificar que o nível que tenha o código 1, consolidação, entra para a consolidação no município. 3, 4, 5, entra para a consolidação. Aqui, no município, caso ele tenha, no quinto nível, a indicação do código 2, ele não será incluso dentro da consolidação do município, ou seja, será excluído. E assim, em nível nacional, somente a 1 e a União excluirá o 2, o 3, o 4 e o 5. Por quê? Porque isso aqui já está aqui dentro. Perfeito? Alterações orçamentárias, Lei 4.320. Temos muito a conversar ainda sobre isso. Por incrível que possa parecer. Mas, em todo caso, vamos lá. Tocamos. Bem, diz a Lei 4.320, lá no artigo 43, suplementares especiais abertos, eles podem ou devem ter a exigência ou existência de recursos disponíveis. Então, o parágrafo 1º indica, isso aí não é novidade, que os recursos são superávit financeiro, excesso de arrecadação, anulação parcial, operação de crédito. Aí o que é que acontece? Existem alguns tipos de despesas que elas não são necessariamente gastas num único momento. Pasmem, até num único dia, num único ano, passando de um exercício para o outro. E aqui nós temos o Fundeb. Isso aqui eu vou até... Depois eu volto nisso aqui? Não, depois eu volto. Aí tem o Fundeb, que é uma das possibilidades. Tá. Só para rememorar, as fontes de recursos são 1 recurso do Tesouro exercício corrente, 2 recursos de outras fontes de exercício corrente, 3 recursos do Tesouro exercícios anteriores, e assim sucessivamente. O que vai diferenciar esse dígito 1, quando se fala em grupo de fonte de recurso, desse 3 aqui? Apenas o número? Não. Vai diferenciar que esse aqui se refere ao exercício corrente e esse, exercícios anteriores. Puxa, mas é tão... Hein? Superável. Poxa, mas isso aí eu já sei, isso aí eu já até passei disso aí. Pasmem, mas na Tailândia ainda existe, crianças. Na Tailândia ainda existe. Existe o quê? Existe exatamente isso aqui, ó. Olha só. Nesse momento, nós temos que podemos utilizar o superávit do Fundeb. Eu estou falando aqui Fundeb, mas pode ser qualquer outro, tá? Mas o Fundeb é o que mais carece de fala neste momento. É o que mais carece. Então, ele pode ser usado até quando? Até o primeiro trimestre do exercício seguinte. Tem que ser aberto o crédito adicional? Tem que ser aberto o crédito adicional. Tem que ter empenhamento? Tem que ter empenhamento. E liquidação? Não. Tem também. E pagamento? Também. Só que nós temos o seguinte caso. Quando for durante o exercício financeiro, ou aquela história do orçamento financeiro, o que é que nós temos aqui? Ó? O idoso, o grupo da fonte e a fonte, ou seja, a especificação. Então, isso aqui dá conta de que o 18 é o 60% e o 19 o 40%. Perfeito? Agora, muda do X1, passa para o X2. E agora? Agora? É 1 de novo? Não. Agora é o 3. Precisa colocar o 3. O idoso fica o mesmo e a fonte é a mesma. O que vai mudar é o grupo, crianças. E, pasme, o que vem para nós, exatamente isso aqui, ó, o 1 vem aqui no lugar do 3. Ó. Alguém não está enxergando esse 3 aqui? Tudo bem? Podemos já cobrar de vocês ontem isso? Ah, legal, então. Que bom. Deixa eu só fazer uma... Já que a gente passou isso aqui, ó. As suplementações, quando são de anulação de dotações, que respeitam a categoria de programação,
que para o tribunal o entendimento é que é o mesmo projeto de atividade, não precisa de lei autorizativa, a não ser que seja um crédito adicional especial. Daí precisa. Se eu quero abrir um crédito adicional por conta de anulação parcial total de dotação, aí nós precisamos ter autorização legislativa. O que é o crédito especial? Quando não tem despesa. Quando não tem a despesa. Quando não tem a despesa, o elemento, inclusive. O elemento, não tem a despesa. Não tendo a despesa, crédito adicional especial. Data vênia com toda a honra. Estão enxergando 3 aqui? Alguma dúvida? Está aqui. Uma outra questão, controle da disponibilidade por fonte de recurso. É uma novidade isso? A pergunta que não quer calar. Pasmem, década de 90, Tribunal de Contas buscava a verificação do resultado orçamentário e, muitas das vezes, até financeiro, de forma global. É engraçado, mas passa a ser até tenebroso, terrível. Aí o que é que acontecia? O Tribunal de Contas empurrava lá de forma globalmente que o cara teve uma frustração, automaticamente não houve excesso, não poderia abrir crédito adicional. Aí o que é que aconteceu? Houve um levante por parte dos municípios, dos contadores, das pessoas interessadas, estudiosos. Houve um levante, mas é um absurdo isso aí, que eu recebi um recurso lá do convênio A, e agora eu estou querendo abrir um crédito adicional, abri por conta disso, e que agora não posso utilizar porque eu tenho uma frustração, e etc, etc. E realmente é uma verdade verdadeira, crianças. Era um crime que a gente fazia quando se buscava o quê? A ideia do todo. Realmente eu concordo com vocês. E muitas das vezes não se dá conta de algumas posições que se toma, né? Perfeito. Aí começamos a trabalhar com as fontes de recursos. Vamos todo mundo contente no tribunal, olha, sorrisos assim de orelha a orelha. Todo mundo muito contente, que agora funciona, porque, afinal de contas, se eles estão desde a década de 90 fazendo, nós é que estamos atrasados, vamos correr, e foi um pandemônio mesmo, foi uma correria, para que pudéssemos nos adaptar a essa necessidade, essa ideia. Perfeito? Qual surpresa que eu vejo quando ontem, conversando com um contador, que foi lá conversar, tirar umas dúvidas. Ele diz o seguinte, Wiesentheimer é o seguinte, eu estou com essa fonte que está negativa, mas eu estou aqui, globalmente, eu tenho o recurso do excesso. Vocês, por favor, poderiam pegar o meu excesso pelo global e não mais pela fonte? Assim, pode até ser. Se não fosse tão cruel, se não fosse uma verdade, eu pediria a ele que fosse uma piada, mas não era uma verdade. Mas olha, tu vai me desculpar, tudo isso que eu falei para vocês agora, eu tentei repassar a ele. Espero que ele tenha entendido. Espero. Então, nós vamos, a partir deste ano, inclusive, mensurar todo o artigo 42, como quer a lei de responsabilidade fiscal, por fonte de recurso. Perfeito? Até por isso que nós estamos fazendo, assim, é um pequeno movimento ainda, né? Assim, nós estamos levantando do túmulo, estávamos mortos. Hoje, no mês de julho, são 2 anos. Está fazendo exatos 2 anos que falamos sobre a questão da disponibilidade por fonte de recurso. Disponibilidade por destinação, que já era para 2011. Estamos somente levantando do túmulo agora, gente. E pasmem, o que nós observamos foi assim
algumas técnicas pouco usuais, que nós imaginávamos que não necessariamente poderia usar. Aí muitos disseram, é culpa do fulano. Então, vamos lá. Fomos até o fulano. E aí fulano disse, não, isso aí nós temos, está aqui. Mas por que não usa? É culpa do Beltrano. Então, vamos lá conversar com o Beltrano. Beltrano, não, isso aqui é culpa do ciclano. E assim por diante. Então, o que é que nós definimos, aparentemente? Que nós vamos, sim, continuar esse trabalho. Nós vamos, sim, buscar essa destinação. Nós vamos, sim, buscar a técnica contábil, que isso aí não tem questão política, tem técnica contábil, tem técnica por detrás. Nós precisamos, sim, vocês precisam, sim, todos nós precisamos. E nós vamos trabalhar, continuar trabalhando com a expectativa de vislumbrar a necessidade de termos os recursos financeiros, o passivo, todo por fonte de recursos. Porque nós precisamos, nós estamos a 800 quilômetros de uma unidade gestora, gente. E nós precisamos garantir, por parte da própria destinação de recursos, que estes recursos estão sendo aplicados e bem aplicados. Aí, com isso, nos sobrará mais tempo para que a gente possa fazer visitas a vocês. Sinceramente, eu tenho muita vontade de fazer visitas, assim, tomar uma dupla comigo, ou então um trio, sei lá, alguém, para ir lá conversar com vocês, para saber realmente como diria Roberto Carlos, como está você. Nós precisamos, e nós vamos sim, nós vamos lá, perfeito? Então, é apenas e tão somente um início que nós estamos trabalhando. Sim, não, mas isso aí está nos dando transtornos lá no judicionado, sim, mas para nós também. Nós também precisamos nos adequar, nós também precisamos trabalhar. E o quanto nós trabalhamos, crianças, e o quanto nós estamos trabalhando. O que nós não podemos é jogar tudo na lata do lixo. E, pasmem, quem veio com essa ideia não fomos nós. Década de 90, lembra? Década de 90, começamos a conversa. Bingo. Então é por aí. Enfim, aqui tem um quadro que é o que nós temos atualmente dentro da regra do controle da disponibilidade. E nesse momento, nós passamos a identificar que no plano novo, ou seja, para o ano que vem, todo esse controle ele vai se dar via classe 7 e 8, perfeito? Então, aqui nós temos a questão do controle, pelo empenhamento e pelo empenhamento. Aqui pela liquidação também. Ó. Então, já desde o empenhamento, nós já vamos ter o controle. Mas talvez seja mais adequado, quando se falar em informação, que seja a partir daqui. Ou, quando nós vamos fazer alguma avaliação, nós saberemos que isso aqui vai ser bastante importante. Não fui eu que troquei, tá? Não fui eu e nem fui eu que pedi. Mas eles viram que e aí me corrija se está errado. Não, eles viram que aqui, pelo controle do ativo, é que estava errado. Estava errado. Eles fizeram pelo controle. Exatamente. O resultado é mesmo. Mas dava saldo trocado. Por isso. Então, somente isso. Parece-me perfumaria, mas chegaram todos felizes lá no dia da reunião para trocar isso aí. Não, olha aqui, ó. Parece que fizeram um mise-en-scène. Pois é. Mas queres fazer algum comentário disso aí? Queres? É isso aí? Ficaram todos contentes? Tu estavas lá, né? Foi tu que propuseste, não? GT Hell. Agora
GTREL, GTCOM. Se tu pegares alguém aqui do GTCOM, não aparece ninguém. Mas daí quando vê, bem, em todo caso. Aqui em virtude do que nós encontramos, nós estamos propondo assim alguns registros contábeis. Não é obrigatório seguir isso aqui, né? Mas é interessante seguir. Sim, obrigatório que eu quero dizer, tem aquele que gosta de fazer coisas que não é para ser feita, né? Mas assim, em tese, obrigatoriamente, mas tem gente que é obrigado, eu não sou obrigado a nada, eu sou livre, aquela história, né? Mas está aqui. Então, tem que seguir, porque vocês são assim desse tipo? Ah, não? Ah, é? Então, assim, ó, nesse momento, isso aqui seria interessante, ou é bem interessante, que vocês seguissem isso aqui, para que a gente tivesse uma mesma linguagem, né? Uma mesma linguagem. Aqui, inclusive, do encerramento do exercício, alguns registros só. Deixa eu ver o que nós temos aqui. É uma novidade? Ah, olha só como... Não, essa DMU são crianças maravilhosas com vocês. Elas disseram assim, ó, Pizintainer, olha, nós fizemos meio que um checklist para que eles possam identificar a certeza daquele tipo de informação que está vindo. Olha só que queridos que eles são. Queridos e queridas, né? Tem mulheres também trabalhando lá. Olha só, então, olha só, verificar o saldo da conta tal, a utilizar deve ser igual. Olha só, crianças. A que ponto nós chegamos? O fiscalizador dá essa informação para vocês assim, ó, de mão beijada. Eu venderia isso aqui. Mas, já que eles estão nessa linha, ó, o saldo da conta comprometida deve ser igual aos valores por fundo do parceiro. Não, isso aqui realmente, olha, eu estou de queixo caído. Olha só, controle da DDR durante o ano deve ser igual ao saldo anterior. Olha, estou até passado. O saldo da conta utilizada deve ser igual às saídas de recursos. Não, aí não, vocês estão brincando comigo, né, diretor? Tu desse toda a letra para os caras, pô. Ah, era para dar mesmo, né? Não tem como errar. Aqui nós temos um exemplo bastante tranquilo, conciliação do controle por fonte, né, a contabilidade e o banco. Então, tem o saldo anterior, recebe isso, tem rendimento, paga as consignações, saldo na contabilidade 18, saldo do extrato 16, devolve 2. Ou o inverso é verdadeiro, põe 2. E assim por diante. O que nós estamos apreciando é exatamente isso, que entra 100, sai 80, fica 0. Opa, como fica 0? Não pode. Ou, pasmem, fica negativo, isso aí que é pior. Chegaremos lá, juntos chegaremos lá um dia. Não é o momento ainda. Primeiro nós temos que arrumar toda a estrutura da casa, mas há uma tendência, sem dúvida. Mas do jeito que está ainda, nós não temos essa condição de controlar. Justamente por isso que nós estamos trabalhando ferrenhamente, para ver se a gente adianta bastante. Mas há uma tendência, sem dúvida nenhuma. Para encerrar, crianças, e agora encerrando mesmo. E aí, para pensar, o Tribunal de Contas fará a devida fiscalização, encerrando efetivamente. Prestem atenção na seguinte frase. Vamos visitá-los. Se vocês nos convidar ou não, nós vamos visitá-los. Em outros eventos, nós tão somente falamos sobre essa questão. Aqui eu resolvi escrever. Estamos na fase de planejamento das auditorias.
abrindo meu coração, hein? Eu nunca fui, estou até emocionado. Só não vou chorar aqui porque não dá nem tempo de chorar, que o tempo já urgiu. O Geraldo já está lá em cima, inclusive. Estou abrindo meu coração. Estamos fazendo o planejamento. Vamos capacitar o nosso servidor e nós vamos fazer uma visita a vocês. Nos receba com carinho, que nós precisamos e necessitamos. Maio de 2012, fizemos uma reunião com o colegiado. Dá conta o colegiado que repassou a todos dos 293 municípios. Se bem que tem município que liga para nós que não conhece nem o colegiado de contadores. Com a palavra, as pessoas do colegiado. Mas tem sim. Gente que não falaram quem são as pessoas do colegiado. Então, o colegiado, de repente, poderia até se identificar para essas pessoas. Depois, em junho, começo de junho, fizemos nova reunião com empresas de informática. Demos um tempo, um prazo, para que se fizesse o devido ajuste. Estamos indicando no ciclo que vamos fazer a fiscalização. E não tem como orientar mais, infelizmente. A próxima é quase que às veras. Crianças lindas e maravilhosas, dúvidas mais? Muitíssimo obrigado a vocês, até uma próxima vez e nós vamos lá, tá? Espere, nos aguarde. Obrigadão.